Então, levando em consideração tudo que nós estudamos, né, tudo que foi debatido no fórum sobre as tendências pedagógicas e a sua influência no processo ensino-aprendizagem, hoje nós iremos compreender na visão de Libânio como acontecem os processos didáticos, que é o ensino e a aprendizagem, porque eles são dois processos indissociáveis, certo? E, e quais são as ferramentas essenciais para o exercício do magistério? Porque o exercício do magistério ele se caracteriza pela atividade de ensino das matérias escolares e segue uma estrutura, né, que neles se combinam aí a questão dos objetivos, dos conteúdos, os métodos e as formas de organização do ensino, a assimilação ativa por parte dos alunos de conhecimentos, de habilidades e hábitos e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas. O que é essa capacidade cognoscitivas? São as capacidades de conhecer, de aprender, de se desenvolver. Também, dentro desse processo, é uma relação recíproca. É uma relação entre a atividade do professor, que é o ensino, e a atividade de estudo dos alunos, que é a aprendizagem. Essa unidade ensino e aprendizagem, ela se caracteriza na interligação de dois momentos indissociáveis. É a transmissão e a assimilação ativa de conhecimentos e habilidades, que acontece durante o processo da relação entre professores, alunos e as matérias que são estudadas, por não ser um processo estático, mas um processo dinâmico. E dentro desses processos básicos do ensino e aprendizagem, Libânio ele diz no seu livro Didática, por sinal depois quem quiser, eu tenho ele para emprestar. Ele diz que a tarefa principal do professor é garantir a unidade didática entre o ensino e a aprendizagem. Entre o ensino e a aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo. Esses dois eles são interligados. Não tem como eu separar, eu vou só ensinar e ninguém vai aprender, ou eu vou só aprender sem ninguém ensinar. Não tem como. Esse processo ele é, como é que eu posso colocar? Único, unido. Um depende do outro. Também, dentro desse processo, que nem eu já coloquei aqui no início, né, o professor ele planeja, dirige e controla o processo de ensino. Sempre se preocupando em estimular atividades próprias dos alunos, que é a aprendizagem. Então, todo o processo que o professor faz para chegar nessa aprendizagem, que é o planejamento, que ele se organiza, que ele define os conteúdos, os objetivos, as habilidades que esses alunos precisam alcançar, os métodos de como ele vai dirigir esse processo até chegar na parte do controle, que é a aprendizagem realmente, de fato, dos alunos. Em sentido geral, qualquer atividade humana relacionada à aprendizagem é praticada, né? Então, a aprendizagem em si é a condução do processo de ensino, requer uma compreensão clara e segura dos processos de aprendizagem, que consiste como as pessoas aprendem, quais as condições externas e as condições internas que influenciam esse processo da aprendizagem. Por exemplo, uma criança ela aprende a distinguir determinados barulhos, ela aprende a manipular um brinquedo, aprende a andar. Já uma maiorzinha, ela já desenvolve as habilidades de contar, de ler, de escrever. E os jovens e os adultos também, por exemplo, os processos de pensamento desse grupo, ele já é mais complexo. Então, o processo de aprendizagem já é mais evoluído, mas em todos os processos acontece a aprendizagem, desde o bebezinho até o idoso. E a aprendizagem ela é dividida em dois momentos: a aprendizagem casual, que é a aprendizagem espontânea, tá? Ela segue
É naturalmente a interação entre as pessoas, então eu estou aqui conversando com alguém e ele falou algo que eu não sabia e eu guardei aquilo na minha memória e em determinado momento eu vou utilizar. Então houve uma aprendizagem casual, que não foi algo direcionado, que já é o caso da aprendizagem organizada, que ela é mais específica. Então, a aprendizagem que é trabalhada em sala de aula, ela é uma aprendizagem mais organizada, específica, porque ela segue um roteiro. A casual não, não é? No dia a dia da pessoa, os momentos espontâneos aí da vida da pessoa. Então, a aprendizagem organizada, ela tem a finalidade específica de aprender determinado conhecimento, habilidade, normas de convivência social. Esses dois tipos de aprendizagem, eles têm grande relevância na assimilação ativa dos indivíduos, como favorecendo um conhecimento a partir das circunstâncias vivenciadas por cada um deles. Por exemplo, vamos ver aqui dois exemplos. A professora ela conta uma história. O aluno recebe o conteúdo da história, ele assimila, seja memorizando ou seja captando a sua mensagem. Aparentemente, a atitude do aluno ele é passiva. Por quê? Porque ele está ali ouvindo, assimilando aquela informação que a professora está transmitindo. Mas, na verdade, ele está ligando a história ao imaginário dele, ou seja, a aprendizagem casual, que é espontânea, aquela que ele vivencia diariamente, a experiência de vida dele. Então, sempre a criança ela está fazendo. Eu vejo muito isso quando eu estou contando alguma coisa ou lendo algum livro para o meu filho, que ele está sempre ali interrompendo. Ah, mãe, isso dá certo com aquela outra situação que eu já vivi, que eu vi, ou com o meu brinquedo, ou com a atividade que ele fez. Então, ele está sempre fazendo a ligação. Bem interessante esse processo. A aprendizagem escolar é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental, organizados e orientados. Então, esse processo aqui dessa aprendizagem escolar, processo de assimilação dos conhecimentos, ela requer, principalmente nas crianças pequenas, essa questão da parte física, do contato, para que ele possa desenvolver a parte mental. Já os maiores, eles não dependem muito dessa questão do contato físico, porque eles já têm a ideia do que se está se pedindo. Então, você solicita para o aluno para ele desenhar uma borboleta, uma criança pequena, né? Ele não vai saber. Ele vai pedir para ver algo para que ele possa tentar reproduzir aquilo. Já você põe uma criança de 10, 11 anos e ele já vai conseguir. Quando eu digo uma borboleta, ele já sabe. Por quê? Porque ele já teve umas experiências, né? Aprendizagem casual e conheceu a borboleta. Então, automaticamente, ele já vai reproduzir esse desenho conforme foi solicitado. A aprendizagem afetiva acontece quando, pela influência do professor, acontece o processo de assimilação ativa. Então, essa influência do professor são mobilizadas as atividades físicas e mentais próprias das crianças no estudo da matéria. E nós podemos dizer assim, professora, o processo ensino-aprendizagem, ele pode acontecer sem o auxílio do professor? Sim, dentro da aprendizagem casual, tá? Já dentro da aprendizagem organizada, ele já depende de uma orientação mais estruturada. Por quê? Porque ele vai aprender habilidades, um conhecimento específico, tem normas para ser seguidas. Então, ele depende de um outro indivíduo dando a orientação para que ele possa conseguir se desenvolver. Entender que o ato de aprender é um ato de conhecimento,
que nos leva à natureza de estudo das matérias de ensino. Pois bem, essa é a assimilação ativa. Então, dentro da assimilação ativa, é necessário que nós precisamos entender que esse ato de aprender ele é um ato de conhecimento que vai nos permitir o assimilamento mental dos fatos, dos fenômenos, da relação do mundo, então, da natureza, da sociedade, através do estudo das matérias do ensino. Esse processo, ele forma-se conhecimentos e modos de atuação pelos quais ampliamos a compreensão da realidade para transformá-la, tendo em vista necessidades e interesses humanos e sociais. Para que se realize na escola o processo de assimilação ativa dos novos conhecimentos que está sendo transmitido para os alunos, o desenvolvimento das forças cognitivas, que é a capacidade de conhecer, de aprender, é preciso ter a ação externa do professor, então é necessário, sim, a ajuda de um outro indivíduo dentro desse processo. E para que esse processo de assimilação aconteça com a ajuda desse indivíduo, que é o professor, ou o educador, ou o mediador, ou o facilitador, como queira chamar, ele precisa seguir os pontos que eu já falei aqui, que são os componentes: o objetivo, o conteúdo, o método e as formas organizativas das atividades, ou seja, o planejamento. Para que eu possa atender e desenvolver no meu aluno as habilidades, eu preciso ter o meu plano de aula organizado e estruturado, sabendo o que eu quero alcançar dentro daquela aula. Professora Cristiane, Oi. a Francisca chegou agora para almoçar, ela está pedindo para participar. Infelizmente, amor, eu não posso parar aqui a gravação para me habilitar. Entendeu? Ah, pois tá bom, pois tá. Viu? Tá. Tranquilo. As situações didáticas, que são os fatores externos e internos, o professor, ele propõe os objetivos e conteúdos, tendo em conta a característica dos alunos. Então, quando o professor ele planeja essa aula, ele tem que pensar como que é a pluralidade da sala de aula dele. Como assim? Porque na sala de aula, todos os alunos não aprendem da mesma maneira. Então, o professor ele tem que propor objetivos que leve a todos os alunos a assimilar o conteúdo que ele está propondo. Então, ele tem que levar em conta as características dos alunos e que cada um tem uma prática de vida diferente. Já os alunos, por sua vez, eles dispõem de organismos físicos e psicológicos, de meios internos, da assimilação ativa. Meios esses que constituem o conjunto de suas capacidades de conhecer, como, por exemplo, a percepção, a motivação, a compreensão, a memória, a atenção, que aqui a atenção é um ponto assim crucial dentro da aula, atitude, conhecimentos já disponíveis, ou seja, aquela aprendizagem casual que ele já tem. Então, o aluno ele precisa saber quais são as suas capacidades de conhecer. E o professor ele tem que fazer esse diagnóstico durante o seu planejamento para que ele possa atender todas essas capacidades aqui que os alunos têm, para que eles possam conseguir se desenvolver. E um detalhe, olha só, nem todas as crianças, ou seja, nenhuma das crianças, elas já nascem com essa capacidade de conhecer, ou seja, capacidades cognoscitivas prontas e acabadas. Elas são desenvolvidas ao longo do processo ensino-aprendizagem, ou seja, durante a vida. A criança ela vai percebendo que ela tem percepção, que tem coisas que o motiva, que tem coisas que ele compreende com mais facilidade, que ele consegue guardar informações na sua memória, que ele precisa ter atenção durante as aulas, ter atitude em querer responder, em buscar novos conhecimentos. Então, esse processo ele é construído ao longo da vida do indivíduo.
aqui níveis de aprendizagem. Os níveis de aprendizagem os meios internos pelos quais o nosso organismo psicológico aprende são bastante complexos. Então, ele foi dividido aí em dois momentos: o nível reflexo e o nível cognitivo. O nível reflexo refere-se às nossas sensações, pelas quais desenvolvemos processos de observação e percepção das coisas e nossas ações motoras no ambiente. A formação de hábitos e a forma automática de se desenvolver. Então, esse nível de aprendizagem, ele continua acontecendo durante toda a vida humana. Esse nível de aprendizagem aqui, o nível reflexo. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu deixo aqui mais claro para vocês. Uma criança, ao nascer, ela não sabe controlar os reflexos dela, não é verdade? Ela fica tentando, ela pega um objeto e ela fica tentando levar para a boca ou colocar o dedinho na boca e ela não consegue, ou seja, ela vai fazendo esse processo até ela conseguir. Então, para ela aprender uma habilidade X ou Y, ela serve, como é que eu posso colocar? Ela fica repetindo o processo, ou seja, esse processo de repetição é o nível cognitivo, que se refere à aprendizagem de determinado conhecimento e operações mentais, caracterizadas pela apreensão do consciente, compreensão e generalização das propriedades e relações essenciais da realidade, bem como pela aquisição de modos de ação e aplicação referente a essa propriedade e relações. Dentro desse nível cognitivo, os indivíduos eles aprendem tanto em contato direto com as coisas no ambiente, quanto com as palavras que são designadas às coisas, aos fenômenos, como os instrumentos de linguagem. As palavras constituem importante condição para a aprendizagem, pois formam a base dos conceitos pelas quais podemos pensar. De princípio, essa questão do reflexo é levada à questão das sensações, de estar observando todo o processo, a percepção que a criança vai se desenvolvendo. Aí esse processo ele acontece durante toda a vida, assim como o nível cognitivo também, que são as operações mentais que nós desenvolvemos, todas essas habilidades. O ensino. Nós falamos da aprendizagem e descobrimos que a aprendizagem ela acontece durante toda a vida. Já o ensino, ele é a combinação adequada entre a condução do processo de ensino e a assimilação ativa por parte dos alunos. O processo de ensino, ele deve estimular o gosto e o desejo pelo estudo, mostrando assim a importância do conhecimento para a vida e para o trabalho. Então, o ensino ele deve ser estimulado para as crianças, para os nossos alunos. Nós devemos estimulá-los a ter o gosto em estudar e mostrando o porquê que é importante estudar. Porque é um preparo, não é? Para a vida pessoal e para a vida profissional. O ensino é o meio fundamental do progresso intelectual dos alunos. E o ensino também, esse processo, ele é uma atividade de mediação, pela qual são providos as condições e os meios para os alunos se tornarem sujeitos ativos na assimilação dos conhecimentos. Então, dentro da nossa organização de aula, nós devemos nos preocupar em fazer com que o aluno, ele realmente aprenda o conteúdo, que é a assimilação ativa, que ele consiga fazer a ligação entre o que está sendo ensinado e a sua experiência de vida, o seu dia a dia, o que acontece em sua casa.
O ensino, ele tem 3 funções inseparáveis. Primeiro é organizar os conteúdos para sua transmissão. Olha só. Então, esse processo de ensino, o que o professor precisa fazer, dentro do seu planejamento, ele precisa organizar os conteúdos de uma forma bem estruturada, seguindo uma lógica, porque não adianta eu estou bem aqui trabalhando fonemas e eu já vou mudar lá para verbos assim de forma aleatória. Então eu tenho que seguir uma questão estruturada, bem organizada, para que o meu aluno ele possa acompanhar essa linha de raciocínio. Ajudar os alunos a conhecerem as suas possibilidades de aprender, ou seja, orientar os alunos nas dificuldades deles, indicar os métodos de estudos, as atividades que levam esse aluno a aprender de forma autônoma e independente, porque nós temos que estimular o aluno a ter o interesse, a percepção, entender a necessidade de estudar, de buscar sozinho. E aí, a partir do momento que ele não conseguiu avançar além disso, ou encontrou uma dificuldade, ele possa buscar a orientação do professor, sem medo. E a terceira função é dirigir e controlar a atividade docente para os objetivos de aprendizagem. Há sempre a necessidade de estar acompanhando esse planejamento, porque eu faço o planejamento, eu vou trabalhar isso, isso e isso. Mas aí eu no decorrer do processo eu não volto para dar uma lida, mas esse objetivo aqui não foi alcançado, ou eu alcancei esses objetivos X. O que eu preciso fazer para alcançar esse Y aqui que eu não alcancei? Então, fazer sempre essa retomada do ponto inicial, para que a aprendizagem realmente, de fato, ela aconteça. O ensino, ele visa estimular, incentivar, dirigir e impulsionar o processo de aprendizagem dos alunos. Isso não é uma tarefa, assim, muito fácil, tá? Mas é a tarefa principal do processo de ensino-aprendizagem, porque deve assegurar a difusão dos conhecimentos sistemáticos ligados à humanidade, porque a criança ela tem a aprendizagem casual, porque é aquela leitura de mundo que ele já traz de casa. Mas quando ele chega na sala de aula, ele precisa da aprendizagem organizada, estruturada, ou nível cognitivo, como nós podemos chamar também. Para isso, ele precisa que esse ensino ele seja organizado, bem estruturado, favorecendo a possibilidade dele aprender, seguindo objetivos propostos bem traçados para que ele possa se desenvolver adequadamente. O ensino crítico é concebido no processo de ensino, nas fases didáticas coordenadas, que vão do conhecimento dos conceitos científicos ao exercício do pensamento crítico. Então, esse ensino crítico, o professor ele precisa se autocriticar. Eu estou seguindo direitinho, eu estou orientando corretamente o meu aluno, eu estou seguindo as coordenadas que eu preparei para seguir. Esse conhecimento, ele tem cunho científico para o meu aluno, ou seja, é um conhecimento sistematizado, bem estruturado, bem organizado. O meu aluno, a partir desse conteúdo que eu separei, da maneira do método como eu estou utilizando para expor esse conteúdo, ele vai ter um pensamento crítico. Eu estou formando esse cidadão preparado para a vida adulta, então eu tenho que estar sempre me criticando. E eu sempre costumo dizer que um ponto importante para se avaliar ver o nível de aprendizagem do aluno também é a avaliação. Porque sempre nós temos a visão de que a avaliação, ela avalia só o aluno. E eu sempre pontuo, eu tenho essa teoria, que a avaliação, ela avalia mais o professor do que o aluno.
Porque o aluno ele só responde favoravelmente à criançada, eles só respondem assim ao que o professor propõe, se o professor tiver usado métodos, recursos, uma didática bem organizada para que possa atender. Eu não vou dizer 100%, porque isso é algo quase que impossível você atender 100% uma sala de aula, mas 75%, 85% dos seus alunos. Então, a avaliação, ela serve para avaliar a didática do professor. E nós, enquanto professores, temos que ter essa noção de que a avaliação, ela não é algo punitivo para o aluno e nem para mim, mas é um espelho para me ver, para que eu possa ver como é que está sendo o meu processo de ensino, se está bem estruturado e organizado. O professor crítico, ele precisa dar conta de traduzir objetivos sociopolíticos e pedagógicos que levem ao domínio sólido e duradouro de conhecimento dos alunos, ampliando suas capacidades mentais, para que esse aluno ele possa desenvolver o pensamento independente, coragem de duvidar, ganhar convicções pessoais, meios de ação prática nos processos de participação democrático na sociedade. Então, eu tenho que fazer com que o meu aluno ele não tenha medo de participar. Por quê? O que nós vivenciamos em sala de aula é, se você lançar uma pergunta para o aluno, ele acha que você está afrontando ele, está punindo por alguma situação. Então, nós temos que ver maneiras práticas de trazer esse aluno a participar, sem que ele ache que aquilo é uma punição, mas que seja um preparatório para que ele se torne um adulto crítico da realidade que ele viva, participativo, que ele atenda às demandas. Então, nessas condições, os conteúdos eles deixam de ser apenas matérias que são repassadas para os alunos de cabeça pelo professor, de uma cabeça, né? Que é o cabeça, o professor, para o aluno que é outra cabeça. Eles são meios de formar a independência do pensamento e da crítica do aluno. Nessa medida em que os conteúdos se articulam ao desenvolvimento de capacidades e habilidades mentais, por isso mesmo, podem ser questionados, reelaborados, confrontados com a realidade física e social, em função de valores e critérios de julgamento em que se acredita. Assim como o aluno universitário, ele é estimulado a criticar, a pensar, a se desenvolver, essas mesmas habilidades nós devemos propor já no nosso aluno, no início de sua carreira de aluno, de discente. Por quê? Porque ele precisa estar sendo preparado ao longo da sua vida, para que quando ele chegar na academia, ele não tenha a dificuldade que muitos encontram em relação a dar o seu ponto de vista, a expor as suas ideias, porque não foi trabalhado durante o processo. Então, eu quero que fique isso para vocês, essa informação de que você, professor, tem que estimular o seu aluno a questionar e não se chatear com ele porque ele questionou algo que você levou. Isso é muito bom, porque há troca de conhecimento, feedback. Lembrando, né, nós aprendemos no nosso fórum aí de didática, que o professor ele não é mais o centro. Quem é o centro do processo de ensino é o aluno. Então, esse aluno, ele é livre para questionar, para dizer se ele quer aprender aquele conteúdo ali, ou entender qual é a relevância daquele conteúdo para a vida dele. Sempre nós devemos estimulá-los a fazerem a comparação entre o que o professor está repassando, transmitindo aquele conhecimento, e a sua vivência diária, a sua experiência de vida. Então, ele tem que estar fazendo a ligação. Aí sim, acontece a assimilação ativa. O processo ensino-aprendizagem aconteceu. Por quê? Porque esse aluno foi preparado para a vida. Aqui é a nossa referência do livro que eu utilizei, né? Liban, José Carlos Liban, Didática. O livro Didática.
Muito bom, maravilhoso. Se vocês puderem depois procurarem ele na internet ou comprar o livro para fazer como esses dias o livro de cabeceira é muito importante. E ele é muito bom.